vamos mergulhar num mistério fascinante que conecta o conhecimento xamânico, super antigo, com a biologia molecular de hoje. Essa é a jornada que Jeremy Narby propõe no seu livro A Serpente Cósmica. É uma ideia, no mínimo, provocadora. E tudo começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. Como é que povos antigos, sem microscópio, sem laboratório, sem nada disso, descobriram segredos botânicos tão complexos que até hoje a ciência fica coçando a cabeça para entender? Para tentar responder a isso, a nossa viagem começa na floresta amazônica. E o nosso guia nessa expedição é justamente essa obra. É como se fosse o diário de bordo de um antropólogo que teve a ousadia de buscar respostas onde ninguém mais estava procurando. E não é só uma investigação acadêmica, não. É uma verdadeira aventura que nos leva das profundezas da Amazônia até o código da nossa própria vida. Então, vamos lá. A nossa primeira parada é num enigma, escondido bem no coração verde da Amazônia. É um quebra-cabeça que desafia basicamente tudo que a gente acha que sabe sobre como o conhecimento é construído. Esse é o famoso enigma da ayahuasca. Pensa só. Para fazer essa bebida, você precisa de duas plantas bem específicas. Uma delas tem o princípio ativo, a substância alucinógena. Só que o nosso corpo tem uma defesa natural que a destrói antes de fazer efeito. Aí entra a segunda planta. Ela tem uma substância que basicamente desliga essa defesa do corpo. Só assim a magia acontece. Agora, em meio a 80 mil espécies de plantas na Amazônia, como eles acharam justamente essa combinação? É tipo encontrar uma agulha num palheiro do tamanho do universo. E olha, isso não é um caso isolado, tá? Dá uma olhada nesse número. 74%. Essa é a porcentagem de medicamentos modernos, feitos à base de plantas, que foram descobertos primeiro por sociedades tradicionais. A gente está falando de uma biblioteca viva de conhecimento biomolecular, guardada há séculos. Então, a pergunta óbvia é, como eles sabem de tudo isso? E quando você pergunta para os xamãs, a resposta deles, ela simplesmente vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Eles não falam de tentativa e erro, de método científico. Eles dizem com a maior naturalidade que foram as próprias plantas que ensinaram. Essa ideia de que as plantas podem ensinar soa bem maluca para uma mente ocidental, né? Pois foi exatamente esse absurdo que levou um antropólogo super cético a viver uma experiência que mudou a vida dele e a ciência que ele fazia para sempre. Esse é o nosso protagonista, Jeremy Narby. Ele chega na Amazônia com toda aquela bagagem acadêmica de Stanford, sabe? Treinado para ser racional, objetivo, para dissecar o conhecimento local com a lógica. Mal sabia ele que quem ia ser dissecado era ele mesmo. A ayahuasca tinha outros planos para ele. A experiência que ele teve não foi uma simples visão, foi uma demolição das certezas dele. Foi aterrorizante, mas ao mesmo tempo foi uma revelação. De repente, o que os xamãs falavam deixou de ser folclore. E foi aí que começou uma busca de 10 anos para tentar criar uma ponte entre esses dois mundos que pareciam não ter nada a ver um com o outro. E é nesse ponto que a história ganha uma proporção global, porque aquela visão da serpente não foi um delírio isolado, foi a chave que abriu uma porta para um padrão que se repete em mitos do mundo inteiro. A busca dele o levou para uma investigação fascinante sobre mitos e moléculas. O que o Narby descobriu foi uma série de conexões visuais que são, para dizer o mínimo, impressionantes. Olha à esquerda, na Amazônia, os xamãs Dezana desenham o cérebro com duas cobras entrelaçadas. Agora olha à direita, a milhares de quilômetros e milênios de distância, na antiga Mesopotâmia, um deus segurando um símbolo que parece uma cópia da dupla hélice do DNA. E não para por aí, não. A viagem agora nos leva para a Austrália, para um povo que ficou isolado do resto do mundo por 40 mil anos. E o que a gente encontra lá? As pinturas sagradas deles, da serpente arco-íris, parecem um espelho dos nossos diagramas de biologia da duplicação dos cromossomos. Gente, como isso é possível? Então, o que a gente começa a ver é um padrão que não dá para negar. Em mitos de criação no mundo todo, de culturas separadas por oceanos e por milênios, uma imagem continua aparecendo. Uma serpente cósmica, quase sempre dupla, como origem de toda a vida. Isso não parece ser só coincidência. É como se fosse uma mensagem. E agora a gente chega no momento da grande virada. Vamos ver como esse mito universal e super antigo se alinha de um jeito impressionante com a maior descoberta científica sobre a vida como a gente conhece. Primeiro, só para a gente relembrar rapidinho o que é o DNA. É a molécula da vida, né? Aquela espiral que carrega as instruções para cada ser vivo do planeta. E a sua forma, como todo mundo sabe, é uma elegantíssima dupla hélice.
E aqui que as peças se encaixam de um jeito assustador. As características da serpente dos mitos são um eco perfeito das características do DNA. Para pensar nisso aqui. As duas são duplas, como gêmeas. As duas têm um formato de escada, que é um símbolo xamânico clássico para viajar entre os mundos. As duas nascem na água e as duas são mestras da transformação, a própria essência da vida. A semelhança é simplesmente impressionante. E o mais maluco de tudo é que isso não é uma forçação de barra. Os próprios cientistas, sem nenhuma intenção de falar de mito, usam a mesma imagem. Eles olham para o DNA e descrevem as duas cadeias como duas cobras enroladas. É o ponto exato onde a linguagem da ciência e a linguagem do mito se encontram. E tudo isso nos traz para o centro da discussão. Não se trata só de imagens e de mitos. Se trata de duas maneiras fundamentalmente diferentes de conhecer o mundo: o xamanismo e a ciência moderna. De um lado, a gente tem o olhar da ciência ocidental, analítico, objetivo, que desmonta o mundo em pedacinhos para entender. Do outro, o olhar xamânico, intuitivo, participativo, que vê o mundo como um todo conectado. Um vê as partes, o outro vê a teia. E a hipótese do Narby é exatamente essa. Será que a ciência, por focar tanto na molécula, acabou perdendo a visão do todo? Será que ao isolar o DNA, ela não conseguiu enxergar a verdade maior que o símbolo da serpente cósmica guardou por milênios? A conclusão dele é clara. A gente precisa de um diálogo. O xamanismo não é só superstição. A gente deveria pensar nele como uma espécie de universidade ancestral, com um currículo de milhares de anos. Uma universidade onde o conhecimento, segundo os xamãs, vem direto dos espíritos, ou, como Narby sugere, do próprio DNA se comunicando. E essa ideia de investigar coisas estranhas, na verdade, não é nada nova. O próprio Heráclito, um dos pais da filosofia ocidental, já dizia que quem ama a sabedoria precisa investigar muitas coisas. E isso inclui os caminhos do conhecimento que, à primeira vista, parecem estranhos para a gente. E, no fim, a gente fica com essa reflexão. A ciência nos diz o como o mundo funciona. Os mitos nos oferecem um porquê. E se a verdadeira sabedoria não estiver em escolher um ou outro, mas sim na coragem de dançar entre a investigação rigorosa e a humildade de contemplar o mistério, talvez seja aí que a gente encontre as respostas que realmente importam.